A terceira temporada de Jujutsu Kaisen apresentou o personagem chamado Hiromi Higuruma, um dos humanos que despertou uma técnica amaldiçoada e um dos personagens mais importantes na batalha final contra Sukuna. Uma joia rara do mundo Jujutsu com um talento para feitiçaria equiparável ao de Satoru Gojo. Nesse vídeo, vamos entender tudo sobre esse personagem, sua história, motivações, sua técnica amaldiçoada, incluindo a sua expansão de domínio, sua participação na batalha contra Sukuna e entender por que ele é muito mais do que apenas um advogado. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você mostrar o seu talento, clicando no botão do like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. E lembrando que essa é a última semana para você garantir a nova coleção de Jujutsu Kaisen da minha marca de roupas, a loja Zenkai. Como vocês sabem, vão ser 3 camisetas desse drop. Maki Zenin segurando a espada do Toji, a espada divisora de almas que ela usou para perfurar o coração do Sukuna na batalha final, e o Tokotsu na sua pose clássica invocando a Rika completa contra o Suguru Geto no final do filme Zero, e a favorita da galera que tá saindo a rodo, Yuji Itadori na sua pose mais emblemática, revelando a sua expansão de domínio, ainda sem nome até hoje, galera. Falta um capítulo pro mangá acabar, hein? Vamos ver se eles vão revelar. Todas com algodão de qualidade premium, todos os tamanhos disponíveis, incluindo oversize, estampa na frente, estampa nas costas e com ilustrações encomendadas exclusivamente para nossa marca, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Lembrando que esse produto é uma edição limitada, então depois dessa semana, essa coleção que vocês estão vendo agora não vai voltar mais pro estoque. Lembrando também que o desconto de 15% do primeiro dia do lançamento acabou. Ainda dá pra garantir a coleção com desconto, mas o desconto vai diminuindo ao longo da semana. Então não perde tempo e garante a sua ainda hoje acessando o link da descrição ou no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Vamos lá! Hiromi Higuruma começou a sua jornada muito antes de qualquer combate Jujutsu, e sim como advogado de defesa no Japão, em um país onde quase 99,9% dos casos resultam em condenação. Ele escolhia repetidas vezes os clientes que todo mundo dava como perdidos, casos impossíveis, provas esmagadoras, réus desacreditados, e ainda assim ele lutava para provar a inocência dessas pessoas. Essa dedicação vinha de um compromisso com a justiça, mesmo quando todo o sistema parecia cego e falho. No entanto, com o tempo, essa luta constante desgastou Higuruma. Ele passou a sentir que o sistema legal não só falhava em punir os culpados de verdade, como também deixava de proteger os inocentes. Essa frustração acabou corroendo a sua fé na própria justiça que ele havia defendido a vida inteira. E é por isso que ele sempre parece ter essa cara cansada e deprimida. Porém, quando o jogo do abate foi iniciado pelo Kenjaku, Higuruma despertou como feiticeiro Jujutsu e trouxe com ele toda essa bagagem. Para ele, o jogo do abate representava uma espécie de sistema alternativo de justiça, um mundo onde as consequências eram claras, diretas e de certa forma implacáveis, sem a burocracia e a inércia que ele via na lei humana. No jogo, Higuruma rapidamente se destacou. Ele eliminou diversos jogadores adversários e acumulou mais de 100 pontos, um feito que o colocou entre os competidores mais fortes e influentes do jogo do abate. Apesar de sua postura inicialmente antagonista, Higuruma não era simplesmente cruel ou ambicioso como a gente pensava. Seu comportamento refletia uma filosofia própria sobre justiça e punição, moldada por anos combatendo um sistema que ele considerava impotente. Ele saiu de um advogado exausto e se transformou num feiticeiro capaz de exercer a justiça dentro desse novo sistema que era o jogo do abate. O potencial de Higuruma, a joia bruta comparada a Satoru Gojo. Hiromi Higuruma é tratado dentro da obra como um talento raro no mundo Jujutsu. Mesmo tendo despertado recentemente como feiticeiro, seu nível de adaptação, aprendizado e controle técnico o coloca em um patamar incomum para alguém sem formação tradicional como exorcista. Seu talento natural é tão elevado que chega a ser comparado ao de Satoru Gojo em termos de potencial bruto. Essa comparação não se refere a poder destrutivo imediato, mas a capacidade de compreensão do sistema Jujutsu, assimilação de técnicas avançadas e domínio rápido de conceitos complexos envolvendo a energia amaldiçoada.
Higuruma foi capaz de desenvolver o uso da energia reversa, uma técnica avançada usada para regeneração e cura, algo que pouquíssimos feiticeiros conseguem utilizar de forma funcional. Além disso, ele também foi capaz de desenvolver a amplificação de domínio, uma técnica defensiva avançada que permite neutralizar ou pelo menos reduzir os efeitos de técnicas amaldiçoadas ao redor do corpo. Isso indica domínio de fundamentos complexos do sistema Jujutsu, mesmo sem ter passado por um treinamento formal em escolas de feiticeiros. E essas habilidades fazem com que ele seja visto como uma joia rara dentro do universo da obra, um feiticeiro que surge fora do sistema tradicional, mas apresenta crescimento técnico acelerado e alto nível de eficiência em combate. Seu desenvolvimento não segue o caminho clássico de feiticeiros treinados desde a infância. Ele constrói a sua força a partir de lógica, estrutura, compreensão de regras e aplicação prática. Isso cria um perfil de feiticeiro altamente funcional, capaz de operar em combates complexos, guerras em larga escala e cenários estratégicos de alto risco. E todo esse talento foi o suficiente para fazer com que Higuruma fosse reconhecido até pelo próprio Sukuna. A técnica amaldiçoada Sentença Mortal. Quando Hiromi Higuruma desperta como feiticeiro Jujutsu, suas habilidades se manifestam de forma totalmente alinhada com a sua formação como advogado. E sua técnica amaldiçoada está inteiramente associada à sua expansão de domínio chamada de Sentença Mortal, uma das mais interessantes e subversivas de toda a série. Quando Higuruma ativa sua expansão de domínio, o ambiente ao redor se transforma em um tribunal fechado, um espaço estruturado por regras formais de um julgamento. A partir desse momento, o combate deixa de seguir a lógica tradicional de confronto físico e passa a obedecer à lógica de um processo judicial. O domínio é formado instantaneamente e o Shikigami Judgment surge como a figura central desse julgamento. Ele atua como juiz e condutor do processo, trazendo informações sobre o alvo e apresentando a acusação inicial. O oponente passa automaticamente à posição de réu dentro do sistema da técnica, sendo inserido em um julgamento obrigatório sem possibilidade de recusa ou evasão. E isso inclui até o próprio Sukuna, mas depois a gente fala sobre ele. Um detalhe importante é que o Shikigami possui conhecimento total sobre todos os indivíduos presentes no domínio. Isso significa que ele possui acesso completo à vida, às ações e ao histórico do réu, sabendo tudo sobre o Itadori e sobre qualquer outro acusado enquanto o julgamento acontece. Esse conhecimento, porém, não é repassado integralmente ao Higuruma. O Judgment seleciona apenas informações específicas e as apresenta como evidências para sustentar uma acusação. Ele decide quais dados são relevantes, quais fatos serão usados e como eles serão organizados dentro do processo. Essa lógica permite que o Shikigami construa acusações a partir de qualquer fragmento da vida do réu, inclusive estruturando crimes a partir de informações que podem ser reinterpretadas como incriminatórias, mesmo quando não existe culpa direta. Além disso, o Shikigami Judgment age de forma autônoma no julgamento. Suas decisões seguem as regras internas do domínio e não a visão moral de Higuruma. Ele emite vereditos próprios, conduz sentenças de forma rígida e aplica punições com base no funcionamento da técnica, mesmo quando essas decisões entram em conflito com o julgamento pessoal do próprio Higuruma. Isso pode ser observado pela aparência do Shikigami, que lembra a estátua da Justiça Vendada, que simboliza a imparcialidade do sistema jurídico. O processo segue uma sequência fixa. Primeiro, o Judgment anuncia o crime associado ao acusado. Em seguida, o réu recebe a oportunidade de responder por meio das opções previstas pela técnica. Primeiro, permanecer em silêncio. Segundo, admitir a culpa. E terceiro, negar a acusação. Essas escolhas fazem parte do próprio sistema do domínio e influenciam o andamento do julgamento. Após essa fase, o Judgment analisa as informações disponíveis e emite a sua sentença. A sentença define diretamente o resultado do combate. Uma das punições possíveis é o confisco, que remove a técnica amaldiçoada do alvo. E quando o réu não possui uma técnica própria, o confisco passa a afetar a sua energia amaldiçoada, reduzindo drasticamente a sua capacidade de luta. Já em julgamentos mais severos, além do confisco da energia ou técnica amaldiçoada do acusado, o resultado pode vir acompanhado da pena de morte.
que gera a espada do carrasco para o Higuruma, uma arma amaldiçoada vinculada à própria técnica capaz de eliminar o alvo com um único golpe quando atinge o corpo. Sim, apenas um toque da espada e o alvo é eliminado, mas para isso, o Higuruma precisa acertar o condenado na raça. Sim, ele precisa literalmente sair correndo atrás do condenado. Durante todo o julgamento, a estrutura do domínio impede qualquer tentativa de violência direta. O espaço mantém os envolvidos presos às regras do processo, garantindo que o confronto siga exclusivamente a lógica do julgamento. O domínio controla posições, ações e progressão do combate, mantendo o foco no sistema de decisão criado pela técnica. Ou seja, a estrutura do domínio cria um ambiente fechado onde o resultado é definido pela sentença e não pela força do impacto. Na prática, o domínio permite que Higuruma neutralize oponentes mesmo quando enfrenta feiticeiros mais rápidos ou mais poderosos fisicamente. E o único que conseguiu sair livre ou praticamente livre desse domínio foi o rei das falácias Hyomen Sukuna, o detentor do Santuário Malabarista. Mas como Sukuna foi capaz de sair vivo dessa, mesmo ele sendo o literal mal encarnado na Terra? Isso a gente vai entender daqui a pouco. A batalha contra Yuji Itadori. O funcionamento da sentença mortal fica claro durante a luta entre Higuruma e Itadori no arco do jogo do abate. Esse confronto é o primeiro grande exemplo de como a técnica opera numa situação real de combate. Assim que o confronto se inicia, Higuruma ativa a suspensão de domínio. O ambiente é substituído pelo tribunal e o julgamento começa automaticamente. O Shikigami surge e apresenta a acusação contra Itadori, trazendo um crime específico ligado ao seu passado. O crime de entrar ilegalmente em uma casa de jogos de pachinko sendo menor de idade, né? Ufa, graças a Deus. Era só isso. O processo se estabelece de forma imediata, sem espaço para combate físico ou tentativa de interferência. Itadori literalmente tenta partir para cima do Higuruma, mas é puxado de volta para o seu lugar como réu dentro do sistema do domínio. Durante o julgamento, Itadori admite a culpa pelo ocorrido e, como consequência, é aplicada a penalidade de confisco. Mas como Itadori não possui uma técnica amaldiçoada inata ao seu corpo, ele teve a sua energia amaldiçoada confiscada. Com a sentença definida, o domínio se encerra e o combate retorna ao espaço normal, mas o efeito da punição permanece ativo. Itadori passa a lutar sem acesso pleno aos seus recursos, enquanto Higuruma mantém a vantagem no confronto. A luta se segue e depois que Itadori exige um novo julgamento, toda a dinâmica de luta muda novamente. Ao fazer esse pedido, ele força tanto ele quanto Higuruma de volta para dentro da expansão de domínio, onde toda a violência cessa instantaneamente e o julgamento recomeça sob as regras formais da técnica. No segundo julgamento, o Judgment anuncia que Itadori está sendo acusado agora de assassinato em massa durante o incidente de Shibuya em 31 de outubro de 2018, um crime associado às ações de Sukuna enquanto usava o corpo de Itadori. Porém, ao invés de negar ou tentar manipular o sistema, Itadori simplesmente aceita a acusação de forma direta, assumindo a responsabilidade pelo que ocorreu durante aquele evento. Essa confissão resulta em um veredito de culpado e o Judgment aplica a punição mais severa disponível: confisco da energia amaldiçoada juntamente com a pena de morte. Com a sentença de pena de morte, a ferramenta amaldiçoada de Higuruma se transforma na espada do carrasco, mas no momento decisivo em que Higuruma está prestes a aplicar o golpe final, ele desativa voluntariamente a sua técnica amaldiçoada. Ele reconhece que as evidências apresentam que foi Sukuna e não o Itadori quem cometeu os massacres de Shibuya. E ao reconhecer a inocência de Itadori no contexto do crime de Shibuya e ao aceitar as consequências disso, Higuruma decide cooperar de maneira diferente. Ele utiliza os seus pontos no jogo do abate para propor uma regra que permite a transferência de pontos entre os jogadores e se torna um novo aliado para o grupo de Itadori. A participação de Higuruma na batalha contra Sukuna. Quando a batalha contra Hyomen Sukuna começa nas ruínas de Shinjuku, Higuruma e Itadori são teleportados ao campo de batalha e Higuruma tenta refazer o julgamento da sentença mortal de forma estratégica.
O plano deles era incluir o Sukuna como co-réu em um novo julgamento junto do Itadori pelas mortes ocorridas em Shibuya, com a expectativa de que Sukuna admita os seus crimes, seja condenado e tenha sua técnica amaldiçoada confiscada, dando uma abertura decisiva na batalha. No fim do julgamento, Judgment declara que Sukuna era culpado pelos massacres que cometeu e em um primeiro momento a sentença de confisco e pena de morte é emitida, o que aparentemente garante uma vantagem para os feiticeiros. No entanto, a falta de experiência de Higuruma na aplicação da própria técnica, pelo menos essa foi a explicação dada pelo mangá e pelo autor, faz com que ele cometa um erro crucial. Em vez de confiscar a técnica amaldiçoada de Sukuna, ele apreende um instrumento amaldiçoado portado pelo Sukuna. Esse engano arruina o plano e impede que o Sukuna perca sua capacidade de combate como os feiticeiros esperavam. Galera, honestamente, eu preferia muito mais ter visto o Mahoraga se adaptando e virando um advogado para defender o Sukuna do que a desculpa que foi dada aqui. Como é que um cara que causou um genocídio em massa, eu ia falar genocídio já em massa, né? Pra ter só uma pena capital como essa, me dá aqui a sua ferramenta amaldiçoada e você tá livre pra ir embora e sair caminhando daqui sem problema nenhum. Se for assim, meu amigo, converte logo a pena do Sukuna pra serviço comunitário ou pagar uma cesta básica. Cara, era pro Mahoraga ter chegado no tribunal igual um advogado, meio vestido de terno e gravata, e dito assim: mas é que você tem que entender, seu juiz, que o meu cliente é réu primário. Tudo bem, né, que ele cometeu alguns crimes no passado, 1000 anos atrás, mas agora ele reencarnou no corpo do Itadori. Então ele não é mais a mesma pessoa de antes, não é mais o mesmo CPF. Inclusive, o que ele fez 1000 anos atrás já prescreveu há muito tempo. Cara, eu preferia uma pataquada dessa ao invés da desculpa que foi dada no mangá pelo autor. Mas como o resultado dessa luta seria spoiler demais pra quem só acompanha o anime, eu vou parar por aqui. E com isso terminamos o nosso vídeo completo a respeito da joia bruta de Jujutsu Kaisen chamada Hiromi Higuruma, galera. Que personagem incrível. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a subscrição e se você ainda não garantiu, galera, a sua coleção de Jujutsu Kaisen, ó, eu quero ver onde é que estão os fãs do Yuta, porque os fãs do Itadori, ó, estão comprando em peso. Então, corre pra garantir ainda hoje, porque quando acabar essa coleção, não vai ter reposição. É só você acessar o link na descrição ou no comentário fixado, pegar o seu cupom e fazer a sua compra agora, porque depois que acabar, não vai ter reposição de estoque, beleza? Até a próxima, tchau!